Perfeito. Agora vir, né, e falar que ele estava no sótão, em cima da casa, consertando o condicionamento de ar. Aí não sei, acho que deve ser achar a minha cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara de todo mundo de mula. Que ele subiu justamente no sótão para ver se ele achava a droga do filho. Em novembro, completaram 5 anos da morte de um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira. O inesperado falecimento de Gugu Liberato em 2019 até hoje causa muita dúvida. Muita gente ainda não acredita na história de que ele teria subido no sótão para poder arrumar o ar-condicionado. O Felipe Campos, um jornalista que era bem próximo do apresentador, foi a um podcast recente e ele soltou uma teoria que a família de Gugu sempre tentou esconder. O que será que está por trás da morte, da lenda da televisão brasileira, né? Que não querem que ninguém saiba. Será que tem alguma outra coisa que ele possa ter ido fazer lá no sótão e não consertar um ar-condicionado? A gente vai entender os detalhes dessa história no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. A morte aí do nosso eterno Gugu Liberato completou 5 anos no final do ano passado e ele acabou morrendo de uma maneira completamente inesperada, aos 60 anos, num acidente doméstico em 22 de novembro de 2019. O Gugu estava morando em Orlando, nos Estados Unidos, quando ele sofreu uma queda e acabou batendo a cabeça. Ele teve um traumatismo craniano grave e em seguida teve uma hipóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. A morte encefálica foi confirmada 2 dias depois e todo esse caso sobre o falecimento do apresentador levantou bastante dúvida, né? Muitas questões aí em aberto sobre como que tudo isso poderia de fato ter acontecido. Até porque parece que a assessoria dele não foi lá muito transparente desde que acabou ocorrendo, né, aquele triste acidente. Por exemplo, no começo diziam que Augusto teria caído quando ele foi colocar um enfeite de Natal na sua árvore. Só que depois vieram com a versão de que ele caiu ao ir consertar o ar-condicionado. O Felipe Campos, que era chegado da família e do próprio Gugu, ele foi no podcast Na Real, do Bruno de Simone, e lá ele contou algumas coisas que é bem pouco falado na mídia. Na real, nem é levantado esse tipo de assunto na mídia, né? Entre outras coisas, ele disse que foi um dos primeiros a ficar sabendo de que a estrela tinha falecido. Isso através de um amigo bem próximo de ambos. Acontece o seguinte, era mais ou menos por volta de meio-dia e pouco, eu estava me arrumando para ir para a Tarde é Sua. Um grande amigo deles, que inclusive é meu amigo também, trabalhei com ele aqui numa editora em São Paulo, hoje mora nos Estados Unidos e que foi justamente essa fonte. Me ligou e falou, o Gugu morreu. O Gugu morreu? Falei, você pensa o quê? Ele teve um infarto, né? Ele teve um mal súbito, o que ele teve, né? E aí ele me disse o seguinte, não, ele caiu de uma altura de quase 5 metros de altura, bateu a cabeça, foi para o pronto-socorro, está internado aqui em Orlando, e ele morreu, Felipe. As indagações sobre o caso começam quando sabemos, pelo menos oficialmente, que a vítima ficou internada pelo menos uns 2 dias até oficializar então o falecimento correto. Só que o Felipe, ele diz que existem algumas controvérsias sobre isso. Ele não morreu em casa, ele morreu no hospital. E para as aí, pessoas de casa entenderem, né? Há controvérsias, viu? Há controvérsias, assim. Olha, essa história só quem sabe a real é quem estava lá, e infelizmente o próprio Gugu, né? Passou disso é especulação, né? Ou as histórias que contam pra gente também. São Sim. as fontes que ligam pra gente, que são extremamente confiáveis, como no caso desse meu amigo. O jornalista também diz que ele ficou chateado com a assessora do Gugu, a Esther Rocha, que até tinham um bom relacionamento, mas quando aconteceu o acidente, ela teria proibido todos da imprensa de dar a notícia, ameaçando até mesmo de processo todo mundo, sendo que dias depois deixou que o Jornal Nacional desse a informação. Inclusive nessa época eu fiquei muito chateado com a Esther Dias, com a Esther Rocha. Porque a Esther, ela sempre foi assessora do Gugu. Né? E sempre foi uma mulher que sempre teve muito respeito por todos os jornalistas, até mesmo por ela assessorar quem ela assessorava, que era o próprio Gugu. E a Esther fazia várias ameaças em relação a isso, sabe? Quem falar
sabe, amordaçando todo mundo, sabe? E obviamente que ali Ameaças, só para eu entender, sobre a morte dele. sobre a morte dele. Sobre o que aconteceu de fato. Quando eu peguei e falei assim, Esther, eu já sei, o Gugu já morreu. Eu já tô sabendo. Ela falou, se você falar isso, você vai ser processado. Mas, poxa, segurar todo o tempo que foi para depois o Jornal Nacional anunciar? Pra que essa sacanagem? Sendo pessoas que correram com o Gugu a vida inteira, no próprio caso, a própria Sônia Abrão. Uma outra coisa é que quando saiu a notícia de que o Gugu teve a queda aí em torno de uma altura de 5 metros, mais ou menos, né, por conta de ter ido arrumar o ar-condicionado, todo mundo achou bem estranho esse tipo de comportamento. Isso porque a galera aí, no geral, né, começou a pensar o motivo de alguém que mora num condomínio de alto padrão, com uma casa que custa milhões, se arriscar a ele mesmo ir fazer algo do qual aparentemente não dominava. Fora que, segundo algumas fontes, o Gugu, ao que é dito, não era nada habilidoso nesse tipo de serviço mais braçal. Se você mora numa casa que vale não sei quantos milhões, Condomínio de luxo. num condomínio de altíssimo luxo, você vai subir para arrumar o seu ar-condicionado, sabe? E agora que vem então a principal bomba, né? Ou apenas uma fofoca mesmo, desse caso aí misterioso, como alguns dizem. Entre as várias teorias que soltam do porquê o artista teria subido lá no sótão, uma delas é de que o Gugu, ele foi lá para poder procurar drogas do seu filho João Augusto Liberato. Provavelmente, então, para pegar, encontrar alguma coisa aí, não sei, chamar a atenção do menino, né, dar uma dura nele, e que nessa procura aí sim ele teria caído. Então você acha que um dia a verdade vai aparecer? Eu acho que um dia, eu acho que todas essas histórias, olha, o que eu vou te falar, falam da história do ar-condicionado e uma história que todo mundo comenta, que ele foi buscar, inclusive, tentar achar, todos comentam, isso nunca foi comprovado, oficializado, isso nunca foi, sempre ficou no âmbito da fofoca, Sim. que é que ele subiu justamente no sótão para ver se ele achava a droga do filho. Isso todo mundo comenta, não sou só eu. Bom, se de fato foi isso, né, com certeza a família tentaria encobrir esse tipo de assunto, não é? O Felipe conta então que quando disse isso a primeira vez, né, quiseram até mesmo processá-lo, mas ele salientou que não só ele, como outras pessoas também falaram sobre essa fofoca. É claro que o jornalista nunca deu certeza de nada também, né, até para evitar problema, e acredito também que ele não deve ter nenhuma prova contundente em relação a isso. Comenta, não sou só eu. Inclusive, me ligaram falando que iam me processar. Olha, eu vou te falar, sabe? E eu acho o seguinte, ele como pai, ele tinha todo o direito de fazer Claro. isso, de subir, de vasculhar realmente. Eu não sei qual que era a intensidade da história, se isso realmente aconteceu, se isso sair um dia do âmbito realmente da fofoca e for oficializado e alguém comentar sobre esse assunto, ok, mas tudo isso, para mim, ele foi pai para ir fazer o trabalho dele como pai, como ele foi pai também se supostamente ele foi também arrumar o ar-condicionado. O fato é que realmente é muito difícil da gente acreditar de que o apresentador subiu naquele lugar, né, para poder arrumar o ar-condicionado, até porque não é uma das coisas mais simples, né, e o homem tinha bastante dinheiro para poder chamar quem ele quisesse para solucionar esse problema. O Rafael Ilha, né, o ex-vocalista do grupo Polegar, que fez um grande sucesso no começo dos anos 90, ele foi um dos artistas que o Gugu deu muita força e que tinha muito carinho por ele. Ele também disse que ele não acredita que o seu amigo subiu lá apenas para consertar o aparelho. Perfeito. Agora vim, né, e falar que ele estava no sótão, em cima da casa, consertando o condicionamento de ar. Aí, não sei, acho que deve ser achar a minha cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara de todo mundo de mula. Quando que o Gugu, mano, ia pegar uma escadinha, você tá entendendo? Ou se não, se enfiar um buraco estreito pra ir num negócio de condicionamento de ar, de macacãozinho, de caixa de ferramenta na mão. Se o nosso Gugu foi realmente consertar o ar-condicionado ou se foi procurar droga do filho para poder jogar fora ou qualquer outro motivo, a verdade é que a gente mesmo não sabe, não tem como saber, né? É só
quem estava lá no momento, ou talvez a família, né? O resto é fofoca, é especulação, que todo mundo tem o direito de expressar também, né? É normal criarem teorias sobre a morte de famosos, né? Desde Michael Jackson, Elvis Presley e até mesmo então Augusto Liberato, né? A polêmica da sua morte provavelmente vai perdurar por muito tempo, mas isso não tira de fato, né, de que o eterno cantor aí do Pintinho Amarelinho ter sido um dos maiores artistas que a TV brasileira já viu. Mas me conta aqui, né, qual que teria sido o motivo que você acredita aí para a morte do Gugu, essa morte aí de cair lá de um lugar alto, bater a cabeça? O que você acha que aconteceu de fato? Comenta aqui embaixo, né? Vamos discutir sobre isso. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau.